entusiasmo que retorno a esse encontro. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Durante as aulas anteriores, tivemos oportunidade de conhecer e identificar o agir da natureza no nosso país, Brasil. Juntos, nós percebemos que as formas de relevo predominante no nosso país são os planaltos, planície e as depressões. As mesmas são bem diferentes, pois os planaltos são irregulares devido ao processo de deposição. Ele pode se apresentar-se nas chapadas e nas serras. Enquanto isso, as planícies vão apresentar uma superfície plana. Já as depressões, devido ao processo de erosão, têm sua superfície rebaixada em relação às vizinhas. Como falamos em erosão, vamos entender melhor como é. A erosão tem um papel de remover os materiais fragmentados, sendo que os mesmos irão ser depositados em outra superfície, causando acúmulos de materiais. Vamos entender melhor este processo. Quando chove, é comum que a força da água das chuvas leve consigo alguns materiais fragmentados que a água encontra no seu trajeto. Que materiais são esses? Areia, barro, pedras. Então, aquele espaço em que estava e que a água levou, aquele espaço vai ficar esburacado. Enquanto isso, quando a água levou esse material, ele depositou, ou seja, ele deixou em algum outro espaço em que vai ocorrer acúmulo de materiais fragmentados. Entendido? Também a gente falou sobre a hidrografia, que conhecemos o estudo das águas. E agora nós vamos poder identificar que no rio vamos encontrar a nascente e que é na nascente que ele traça o seu percurso desaguando na foz. Então, o estudo da hidrografia nos fez entender todo esse trajeto que a água percorre. Também entendemos que os rios, eles podem sim secar e que esses rios nós damos o nome de rios temporários. E esse fato ocorre principalmente nas áreas onde tem clima seco, onde é muito seco. Falando em clima, vamos falar também que a gente já estudou sobre as zonas de iluminações. Essas zonas de iluminação no espaço terrestre vai apresentar zonas tropicais, também zonas temperadas e também zonas polares. Entendemos melhor que as zonas tropicais, meus amores, são aquelas áreas que vão receber com mais incidências raios solares. Então, essa área ela é muito quente. Enquanto isso, a área temperada, ela vai ser um espaço onde o clima é bem mais ameno, é mais agradável. Porém, as zonas polares é aqueles espaços que são bem frios. O Brasil tem praticamente toda a sua extensão na zona tropical, ou seja, na área mais quente. E, por isso, vai apresentar climas bem diversificados, sendo esses os climas que se apresentam no nosso país. O equatorial, o tropical semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. De acordo com o relevo, o clima de cada região, vai ser a origem da vegetação daquele espaço.
para vocês perceberem bem o agir da natureza. Então, todos aqueles fatores que a gente estudou, que foi o relevo, que foi o clima, que foi a hidrografia, vai ter pontos referentes aqui na vegetação. Isso porque eu falei anteriormente nas aulas que vegetação é um tipo de plantação que vai nascer naturalmente. Então, dependendo do relevo, dependendo do clima, da hidrografia daquele espaço, é que vai originar-se a vegetação daquele lugar. E no Brasil, isso é bem diversificado, porque vocês viram que o clima é diferenciado, então a vegetação também vai ser diferenciada. Observem bem, as florestas amazônicas, elas têm árvores altas, próximas uma das outras. Ela é bem comum na região norte. Mata Atlântica tem florestas, né? E geralmente elas são encontradas na faixa litorânea, nas áreas crianças que têm praia. A caatinga, ela se encontra-se com bastante cactos e vale salientar que essa vegetação é encontrada com muita incidência na região em que moramos, no nosso município também. O cerrado. O cerrado, ele apresenta árvores baixas com troncos retorcidos e ele pode também ser encontrado aqui em algumas partes da nossa região. Mata dos Pinhais. Aí a gente vê as belas araucárias. Elas são árvores que a gente pode encontrar muito nas áreas mais frias, na região sul. Então, com tudo isso, o que nós podemos concluir é que o agir da natureza no nosso país foi riquíssimo, pois ele é bem diversificado e que cabe a nós preservarmos nossas águas, nossos animais, o nosso relevo, a nossa vegetação. Agora, o seu professor irá conduzir a atividade de hoje e espero que você tenha um bom êxito. Até nosso próximo encontro.